episódio anterior dessa minissérie, a gente explorou não apenas a equipe Beta Force, como também um famigerado Gamma Jack, o Homem Universal, a Pinga Fogo e o Fogarel. Trabalho pra super-herói da minha idade é o que não falta. Hoje nós iremos continuar falando sobre todos os detalhes e segredos dos personagens não mostrados direitos no filme de Os Incríveis. Os heróis que ou desapareceram ou morreram de uma forma questionável pelo síndrome, ou apenas por utilizarem uma capa. Nada de capa. Roda a vinheta aí, vamos falar de vários personagens, cara, que chega a ser inacreditável como que a Pixar simplesmente não explora mais eles, porque a história deles é muito boa, eles são tão interessantes quanto os personagens que nós vimos no filme original. Inclusive até um dos mais subestimados de todos, que é o Olho Laser, cara. Que história inacreditável a dele. Além da apogeu, do Fala Mansa, que certamente é um dos piores heróis. Finalmente vamos falar do trio tremendão, pô. Vai! Galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Eu já quero começar aqui falando finalmente do injustiçado Olho Laser, pô. Vamos falar tudo sobre ele. Eu acho que a pergunta que mais fazem pra mim é: o que aconteceu com o trio tremendão? Só pra você entender o esquema desse vídeo, primeiro eu vou falar sobre cada um dos membros desse trio tremendão, né? Que é um grupo de super-heróis. No vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre o Beta Force, né? E agora vamos falar do trio tremendão. Mas antes de falar do trio tremendão em si, vamos falar primeiro dos membros do grupo pra gente entender depois como é que o grupo funcionava, onde ele atuava, pra que servia. E por que eu comecei falando que o Olho Laser é injustiçado, né? Porque, cara, foi ele que revelou a senha do computador do Síndrome pro Senhor Incrível. A última coisa que ele fez sabendo que iria morrer foi justamente deixar uma mensagem para quem quer que viesse depois, se é que viria alguém depois, descobrisse a grande verdade, que o Síndrome estava matando a galera. E outra, o que dá a entender, porque se ele sabe a senha, é porque ele se infiltrou lá dentro, até antes do Senhor Incrível, né, no timing proporcional, descobriu tudo antes de ser morto pelo Síndrome. Obviamente, né, se ele descobrisse depois não fazia o menor sentido, mas enfim. Eu esqueci de falar, né, nessa série aqui nessa minissérie, na verdade, eu tô falando aqui o nome original dos personagens, né, então o Olho Laser no original é Geyser Beam. É bom falar. O nome civil dele, entretanto, era Simon Paladino também. E além de ser um super-herói, ele também atuava como advogado voluntário na vida real. Ou seja, o cara era um herói com o traje e sem o traje. Simão J. Paladino, defensor dos super-heróis há vários anos, desapareceu? O Olho Laser? O poder dele era disparar feixes de laser intensos pelos olhos, só que tinha um detalhe, ele precisava usar um capacete especial que ajudava ele a controlar e a intensificar esses disparos. Obviamente inspirado no Ciclope dos X-Men, porém, ele tinha um ponto fraco bem específico. Afinal de contas, nada é perfeito. Se você colocasse uma superfície, por exemplo, reflexiva na frente dele, o raio ele não destruía essa superfície, ele batia e voltava nele, o que era um problema. E pra piorar, ele tinha uma visão noturna deficiente e até precisava usar óculos pra dirigir de noite. Inacreditável, né? O que explica porque ele se deu mal dentro daquela caverna escura. E mais uma vez, cara, eu falei no vídeo anterior também, Os Incríveis mostrando os detalhes, né, na ciência, que é óbvio que é uma pseudociência, mas eles têm esse cuidado, né, de colocar detalhes, colocar limitações, tentar ter um pouco de sentido científico dentro dos poderes dos personagens. Pô, o cara não enxerga direito de noite. Não precisava ter isso. O cara só podia lançar laser e show. Mas não, o cara tem uma deficiência ali noturna, porque faz sentido. E o personagem nem é usado no filme. Isso é um easter egg, praticamente. Isso é uma coisa de bastidores, cara. Inacreditável. Cada vez mais a Disney parece maluca, louca, de não explorar esse universo. Na carreira de herói, o Olho Laser, na verdade, começou como parte da equipe dos Fantasmatics. Esse era o nome até na tradução brasileira. Inclusive deles eu vou falar no próximo vídeo dessa minissérie aqui, tá? Aqui é o trio tremendão, pô. Mas ele acabou expulso por conta de umas rivalidades, umas tretas internas lá. Mais tarde, com a morte do Dynamite, né, que eu falei no vídeo anterior, o Olho Laser assumiu a liderança como o líder do trio tremendão. A personalidade dele também chamava atenção, porque ele era muito sério, considerado até com ausência de senso de humor. Ele tinha uma dificuldade de se relacionar, ele era tímido pra caramba, porque o olhar dele podia disparar laser sem querer. Então ele não conseguia olhar pras pessoas direito, então ele acabava se afastando. E inclusive isso fez ele ser um herói muito respeitado, mas ao mesmo tempo solitário. Ele teve uma vida praticamente sozinha. Mas ele se tornou amigo do Senhor Incrível justamente porque, pela resistência que o Senhor Incrível obviamente possui, ele não corria risco de machucar o Senhor Incrível, então eles eram amigos. Só que na vida civil, isso é contado lá no primeiro filme, até de forma rápida, ele não aceitava o banimento dos super-heróis, né? Ele lutava contra isso, inclusive até na forma de advogado, diferente inclusive do Senhor Incrível, né, que tentava fazer nas escondidas ali, porque o Senhor Incrível ele não queria que todos os super-heróis voltassem, ele queria que ele revivesse os tempos de glória, né? Era um egoísmo da parte dele. O Simon, né, o Olho Laser, por exemplo, tentou mudar a situação de uma forma legal, usando a profissão de advogado para lutar pelos direitos dos heróis existirem. Mas enfim, infelizmente, o famigerado Olho Laser teve um destino muito trágico, como sabemos muito bem. Ele foi uma das vítimas da Operação Cronos do Síndrome, né? Ele começou, inclusive, ali destruindo o Omnidoid VX
VX4, mas acabou derrotado pelo modelo seguinte, né? Que foi o VX5 ali, o V5, na verdade. Antes de morrer, ele descobriu os planos do síndrome, descobriu a senha da parada toda e gravou Cronos nas paredes da caverna onde ele faleceu, que era a única coisa que ele podia fazer. Foi essa mensagem que mais tarde ajudou o Senhor Incrível a entender toda a verdade sobre o síndrome. Não se sabe como ele morreu ali, né? Tem gente que fala que, porque o síndrome surgiu ali, deu um golpe final nele, mas eu acho que não, acho que simplesmente ele já estava muito ferido. Ele chegou ali muito ferido, ele não tinha resistência do Senhor Incrível, né? Que quase morreu. Ele realmente pode ter perdido muito sangue, já estava com um ferimento muito grande e o último suspiro dele foi realmente fazer ali o Cronos, cara. Então, cara, como último suspiro, deixou uma mensagem pro futuro pra salvar o mundo. Agora vamos falar do segundo membro aqui, né, do trio tremendão, a Apogeu, né, Apogee em inglês. E essa é muito boa. A gente tem mesmo que falar do trio tremendão. O nome dela vem de um detalhe muito específico, porque o poder dela aumenta quando o Sol chega no seu apogeu, ou seja, no meio-dia, né, que é o ponto mais alto do Sol, vamos dizer assim. Ah, entendi. Ela tinha controle gravitacional e usava um traje movido à energia solar, o que permitia levitar e viajar a longas distâncias, né? Mas essa vantagem também tinha um grande problema. Os poderes dela eram limitados à luz solar, tá? Não é nem energia solar, é a luz, ou seja, dia nublado, esquece. Tá de noite, esquece. Ela simplesmente ficava completamente vulnerável, virava uma pessoa normal. Não é à toa que ela mesma dizia que essa limitação fazia ela se sentir inútil quando alguma coisa acontecia de noite. A Apogeu começou a sua carreira lá em Arizona e depois acabou se mudando para Los Angeles, onde ela foi contratada pela ANS, Agência Nacional de Super-Heróis, e aí sim entrou pro trio tremendão. Junto do Dynamite, né, que eu já falei aqui, e também do Fala Mansa, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas como nós já vimos, esse grupo, né, do trio tremendão, ele tinha vários conflitos internos que inclusive acabaram levando ao fim da equipe. Já já eu falo melhor sobre isso. Na base de dados da Operação Cronos, a Apogeu recebeu um nível de ameaça de 6.5, um dos mais altos, né, entre os heróis secundários, né, lembrando ali que você tinha um Gamma Jack com 7 pontos sei lá o que e o Senhor Incrível com 9 pontos sei lá o que. Mas infelizmente isso não impediu o seu destino trágico, porque ela foi eliminada pela versão VX4 do Omnidroid durante aqueles testes de combate do Síndrome. É bom demais da conta. Aliás, o nível de ameaça do olho laser era de 6.3, pouco abaixo da Apogeu. Esqueci de falar, mas você sabe muito bem que isso não é uma medida de força, isso é uma medida específica do síndrome. Eu expliquei no vídeo anterior, caso você tenha perdido. Mas é isso, o olho laser tinha 2 décimos a menos que a Apogeu. Obviamente a Apogeu de dia, né? Porque de noite é duro. Resumindo, a Apogeu era extremamente poderosa, né? Ela tinha o sol a seu favor, se limitava de noite, mas de dia, esquece. Ela era uma das mais poderosas ali. E é muito interessante, né? Porque se você parar pra pensar que o síndrome mentia pros super-heróis, né? Falando, não, vem aqui porque eu vou te contratar pra trabalhar como herói e tal. Ele não podia colocar ela de noite, porque ela fala, não, de noite eu não vou, porque eu não sou maluca, eu não tenho poder de noite. Então ele teve que derrotar ela no Apogeu, realmente, né? Porque provavelmente foi o horário que ela escolheu enfrentar o Omnidroid ali, né? Enfrentar o problema da ilha, cara. Então é um detalhe interessante, por isso que o nível de ameaça dela é alto pra caramba. Vamos falar então aqui agora de um dos mais insuportáveis. Vamos falar do Fala Mansa. Eu estourei a minha garganta pra assustar um super vilão. Dei uns berros e acho que exagerei na dose. Pra fechar o trio tremendão, a gente tem que falar, infelizmente, do Fala Mansa, né? Que no original se chama Falange, né? Phalange, sei lá. A história dele começa de um jeitinho curioso. Ele descobriu os poderes enquanto vendia amendoim num parque de beisebol e acabou recrutado pela agência de super-heróis. O poder dele é basicamente uma projeção sonora utilizando a própria voz. Ele conseguia disparar e criar campos de energia e até ataques sônicos com a voz dele. Só que ele tinha pontos fracos bem claros, né? Ele era vulnerável ao feedback sonoro e até a uma simples laringite que podia deixar ele completamente indefeso. Inacreditável, assim. O poder do cara é literalmente gritar e ele não tem imunidade contra isso. Quando ele grita, ele fica com dor de garganta e ele não pode mais gritar porque a garganta dele tá doendo. No trio tremendão, ele dividia a equipe inicialmente com o Dynamite, como eu falei, e a Apogeu. Mas depois da morte do Dynamite, o Olho Laser acabou assumindo, cara, e oficialmente o Fala Mansa saiu da equipe logo depois que o Olho Laser entrou, porque ele via a equipe como agora era a gangue do Olho Laser. Mas nas próprias gravações ele dizia que a decisão foi democrática e que não guardava rancor de ninguém. Que é uma grande mentira e na verdade ele nunca nem foi grande popular, né, cara? E é por isso que o gênio dele ele era uma pessoa de personalidade patética. Ah, não vou sair daqui porque virou a gangue do Olho Laser. Aí ele saiu, ele já era conhecido como alguém não tão popular, o público não abraçava ele de jeito nenhum. Até o Senhor Incrível inclusive zoava ele, né? Tirava sarro dele dizendo que o uniforme dele parecia sempre estar gasto, dizia que ao invés de ter uma frase de efeito, o Fala Mansa na verdade tinha um Yodel, né? Yodel é tipo um tirolês, sabe o tirolês lá do Alamedas Lindas, né, Cavacatuça? Então, ele fazia isso. É o tiroleio! E o tiroleio é o morte! Na vida civil, o alter ego do Fala Mansa era de um cantor de ópera, o que combinava, obviamente, muito bem com essa habilidade dele, né? Na verdade, era até um roubo, se você parar pra pensar, né? Porque, enfim. Mas a personalidade dele também não ajudava. Ele exigia um respeito que ele não merecia, ele era considerado egoísta e ele nunca caiu na graça das pessoas também. Ele não tinha a graça das pessoas como herói e nem como cantor de ópera, sendo que o cara literalmente tem um poder de ter uma voz inacreditável. É impressionante o nível de imbecilidade do Fala Mansa. No banco de dados da Operação Cronos, ele tinha um nível de ameaça de 4.7. Ainda assim, nada disso impediu seu destino, afinal de contas ele acabou morrendo para
para o Homem-Android VX2 durante os testes do Síndrome. O Fala Mansa, ele representa bem aquele herói, cara, que até tem um potencial, né? Pô, gritos sonos, apesar de ter um ponto fraco meio inútil, né? Meio bizarro. A personalidade dele atrapalha ele acaba não conseguindo alcançar o seu potencial e, na minha opinião, ele é um Zé Bunda inacreditável. Patético. Agora deixa eu aproveitar e explicar melhor como que funcionava o trio tremendão, certo? O grupo, ele tinha um olho laser, como eu falei, como líder, tô falando já na versão final, né? E ele oferecia uma cobertura, né? Com o seu poder de disparos ópticos ali, ele ia participando como um suporte e a Apogeu era realmente a responsável pelos ataques aéreos, né? Aproveitando seu traje movido à energia solar e o controle gravitacional. Já o Fala Mansa, ele trazia os poderes de voz, né? Mas também a fama de ser o mais rabugento da equipe, como sempre. A operação deles era, obviamente, e principalmente durante o dia, né? Porque afinal de contas, a gente tem aqui a Apogeu, que só funciona de dia e principalmente ao meio-dia, e o olho laser que não enxerga bem de noite. Os dois têm limitações noturnas e por isso que eles faziam parte da mesma equipe. E, na verdade, isso foi feito depois, né? Eles tinham que ter feito parte da mesma equipe desde o início, mas enfim. No final das contas, os conflitos internos, basicamente, né, nomeados de Fala Mansa, acabou que eles desmancharam e essa quebra na equipe manchou a imagem do trio Tremendão, né, que tinha começado como um símbolo nacional de esperança e terminou como um exemplo de divisão, o que não é muito legal. E até algumas questões mais burocráticas, como por exemplo, atrasos em pagamento dos membros e problemas internos que chamaram a atenção. Ou seja, o trio Tremendão representava um esforço, né, de unir os heróis mais poderosos ali, né, ou pelo menos que funcionavam taticamente muito bem, só que por conta de problemas internos, burocracias, uma equipe que tinha tudo pra ser lendária acabou que não conseguiu se sustentar e acabou de vez. Eu acho maravilhoso essa questão de burocracia, tá? Salário atrasado de super-heróis, isso é muito cara de Heróis Incríveis. Deixa aí nos comentários qual desses heróis do trio Tremendão você gostou mais aqui de saber. Se puder deixar o like pra poder falar pro YouTube que eu tô voltando a postar vídeo com frequência, que ele pode recomendar meu canal, eu vou gostar pra caramba também, vai me ajudar muito, cara. Se inscrever, ó, delícia! Inclusive, ó, toma aqui vídeo do meu canal Imagem Gamer. Confere lá, cara. Já saiu várias gameplays muito legais. Voltei com tudo. O canal tá reformulado. Sai 2 vídeos por semana lá. Você vai gostar se você gosta de FNAF, de Minecraft, jogo de terror de maneira geral. Eu tô um pouco traumatizado, mas acho que vocês vão gostar da minha experiência, pelo menos. O pessoal tá gostando lá nos comentários. Tamo começando, mas tamo indo. Vai lá. Eu sou o Imaginário. Valeu, gente. Obrigado.